Olá, jovens senhoras, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Pode, sim, senhora. E hoje temos um assunto assim que mexe com o nosso senso de justiça, e eu tenho certeza que também vai mexer com o seu. Mas antes disso, eu quero ouvir também o bom dia, boa tarde, boa noite da nossa intensa. Hello, pessoas intensas. Tudo bem, minha gente? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse episódio, que como a Kelly falou, gente, hoje o episódio vai tocar no seu coraçãozinho aí, porque o tema é um tema novo, a gente nunca abordou, tem muita novidade sobre ele, Exato. e eu acho que vocês vão gostar. Mas antes disso, já está se lindo no nosso canal? Já deu aquela curtida nos episódios anteriores que está movimentando ali o YouTube? Por favor, vai lá. Aliás, segue também o nosso perfil no Instagram. O Jesus coloca alguns recortes de todos os episódios aqui. E para assistir na íntegra, é só ir lá no Pode Sim Senhora no YouTube. Não é isso, amiga? Exatamente. E vocês sabem que pai não é só aquele que coloca o nome lá no registro, né? Pai é quem cuida, pai é a essência. E hoje a lei, com essa mudança que nós vamos falar hoje, ela trouxe toda uma inovação aí, porque se não cuidar, vai doer no bolso. E para falar sobre isso, nós vamos ter uma convidada muito especial. Também vou chamar então, amiga. Vou lá, não, peraí. Como assim? A Vanessa, ela está achando que a convidada está ali fora, mas não está. O tema de hoje, ele casa muito, mas muito com a história de vida, sabe de quem? Da nossa convidada especial de hoje, que vai ser a Vanessa Conte. Pode pegar esse papel que eu te dei, roteiro, joga fora, porque o verdadeiro roteiro tá aqui, ó. Ai, para, Kelly. Tá exatamente aqui. Gente. E hoje eu quero entrevistar a Vanessa, que é essa advogada intensa, essa pessoa maravilhosa que vocês conhecem, mas hoje eu quero conhecer a fundo a história dela, porque nós vamos falar de abandono afetivo, abandono material, família socioafetiva, aquele pai que cuidou dela, mas que não era o pai biológico, quem era essa pessoa. E a gente vai falar de tudo isso hoje. E da vida atual dela também, né? Que deve ter aí muitos babados e muitos bochichos. Eu quero saber de tudo. E também no formato de família que ela vive, que é o formato de família sanduíche. Você sabia que existe esse formato de família? Pois é, você vai conhecer hoje na prática com quem passou e passa por tudo isso. Antes de mais nada, super bem-vinda, convidada especial, minha amiga querida, companheira de jornada aqui. A primeira pergunta que eu vou fazer para ela, gente, é que eu faço para todos os convidados, se nas suas redes. Quem é a Vanessa Ponce? O que te trouxe até aqui, Vanessa Ponce? Justina, como Aura. A Kelly é um ser diferente, entendeu? Porque realmente a gente trabalha, a gente roteiriza, a gente ia falar a gente vai falar, né, de socioafetividade, de reconhecimento e tudo. E a gente roteiriza e tá tudo, assim, algumas perguntas, algumas coisas que a gente quer trazer da lei nova para vocês, aí ela vai e faz isso comigo. Eu já tô com um nó na garganta e não sei se se eu vou conseguir falar tudo que eu, né, previ de falar, porque eu não esperava falar sobre mim, sobre a minha vida. Você é inspiração. Mas vamos lá. Então, já que serei a entrevistada de hoje, gente, olha, substitui o café numa cachaça, acalmar os dedos aqui, porque a pessoa agora ficou nervosa, mais nervosa ainda. Mas vamos lá. Eu já, tá vendo? Botou um negócio que eu já esqueci a primeira pergunta. Quem é a Vanessa?
Qual foi o caminho que a Vanessa trilhou para chegar aqui hoje, uma advogada especialista em direito de família e especialista em mãe solo? O que que te trouxe até aqui? Por que mãe solo? Por que especialista nisso? Então vamos lá, Que é a área? eu vou me apresentar. Eu sou Vanessa Ponce, eu sou advogada, me especializei no direito das famílias e não esperava, mas me tornei mãe solo após o término do meu casamento, um divórcio, um casamento que durou ali longos 15 anos. E eu hoje sou uma mãe solo, defendo outras mães solo e hoje faço parte daquele número de 11 milhões de mães que criam, educam, cuidam, e têm toda a responsabilidade de levar ao mundo e criar e colocar, né, pessoas boas no mundo, criar os seus filhos, um ser humano do bem. Então, a minha história começa lá atrás. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Em especial, ali já começa ali através da minha bisavó, depois veio para minha avó, depois veio para minha mãe. Minha mãe também foi mãe solo e a minha maternidade já começa com o meu divórcio com a minha filha. Eu divorciei, minha filha tinha 9 meses. E a maternidade solo da minha mãe foi ali por volta da minha adolescência, lá dos meus 15 anos. Então eu convivi com o meu pai durante todo esse período, até os 15 anos, 6 anos, idas e vindas desse relacionamento da minha mãe com meu pai. E tive vínculos afetivos, óbvio, com esse pai, que, né, no modelo tradicional daqueles que a mãe cuida do filho, educa, né, e o pai é o provedor da casa, e isso durou pouco tempo, porque a minha mãe, dentro desse relacionamento, ela vislumbrou que não ia dar muito certo ela ser só a dona de casa. Então, a minha mãe almejava muito crescer profissionalmente, ter o dinheiro dela, ter as coisas dela, o que meu pai não aceitava. E durante todo esse tempo de relacionamento que eles tiveram, eu acompanhei muitas coisas e, enfim, num cenário inclusive de violência doméstica, o qual presenciei muitas vezes, mas a minha mãe foi uma guerreira. E eu lembro, engraçado que um dia desse eu estava falando sobre isso, amiga, com ela, e falando assim, mãe, sabe uma memória que eu tenho muito presente, não vou me recordar a idade que eu tinha, mas eu lembro que a gente morava em Taguatinga, uma cidade satélite aqui de Brasília. Eu morei muito tempo numa quadra, então eu tenho até vários amigos dessa quadra ainda, que era na Kennedy 17, e Taguatinga Norte. E aí, eu conversando com a minha mãe, eu lembrei eu tenho uma memória, assim, dela com uma máquina de escrever, né, que era na época, era uma máquina, aquelas que fazia barulho, né, e ela estava escrevendo a monografia dela, né, ela não sucumbiu à vontade do meu pai de não estudar, e quando veio ali a Constituição de 88, houve uma mudança, enfim, ela viu a possibilidade de ser efetivada, enfim, de crescer profissionalmente, e ela foi cursar, fez o curso de Direito, mas esse relacionamento se rompeu. A minha mãe seguiu o caminho dela, depois de muita luta, porque quando meu pai saiu de casa, ele levou todas as coisas de dentro de casa. A única coisa que ele deixou foi o meu quarto. E ali um dia ela virou para mim e ela falou, não se preocupe, porque eu vou construir tudo de novo. A gente foi morar no fundo da casa de uma tia, que era prima, né? E depois ela alugou uma casa e o fundo de uma casa, e assim foi a vida dela e minha. Então a minha maternidade solo, eu não, óbvio, ninguém deseja ser uma mãe solo, a gente se torna uma mãe solo, porque quando a gente entra num relacionamento não vem escrito lá assim, não serei meu pai, né? Até porque muitos homens
tem a figura de, nossa, eu sou louco para ser pai, sou louco para ter filho, até que a responsabilidade bate na porta, né? Então, assim, eles às vezes têm afeto, mas não têm responsabilidade, e as responsabilidades vão caindo sempre para sempre, né, por cima das mulheres. E é o que a gente vê, né, amiga? E enquanto você contava a sua história, eu imaginei assim, são tantas camadas para a gente analisar, né? E é uma história que se repete tanto, né? A gente vê isso todos os dias nos nossos escritórios. E quando você fala assim, meu pai não aceitava que a minha mãe trabalhasse, que tivesse a carreira dela. Aí a gente volta ao nosso episódio anterior, que nós falamos tanto do patriarcado, do machismo. Quem quiser assistir, que a gente abordou a fundo esse tema, volta lá, vai lá no YouTube, assiste esse nosso episódio sobre patriarcado invisível, que eu acho que é bem importante e que pode abrir, né, a nossa mente, abrir a sua mente também. Tantas coisas que às vezes você acha isso é normal e não é normal. E quando você falou também, o meu pai foi embora, assim que minha mãe se formou, levou tudo, não deixou nada, ou seja, no respeito não foi construído em parceria, né? Sim. E aí separou da sua mãe e separou de você também. E foi embora. E aí, em que momento você percebeu? Foi lá atrás, muito atrás? Ou depois que você foi fazer direito, foi estudar? Que você foi vítima de um abandono afetivo e um abandono material, porque quem cuidou, quem proveu para você a partir da separação foi sua mãe. E depois a gente vem para o presente, mas eu quero saber que momento e o que você sentiu quando você percebeu, caramba, eu sou vítima desse abandono afetivo e material paterno. É engraçado como a gente, hoje, enquanto advogada, a gente observa, a gente vê uma situação e já de cara a gente já sabe o que é. É. Mas com a gente não percebe. Parece que tem um véu, né? A gente, assim como as violências, né? A violência doméstica, às vezes você tá num relacionamento, você também não vê aquele relacionamento tóxico. Uhum. Assim como na minha época, a gente sofria bullying e não era chamado de bullying. Assim foi também comigo a questão do abandono afetivo e material. Para pedir a pensão, ela queria realmente se afastar, até porque havia um cenário de violência, então ela queria se afastar, e enfim. E o meu pai resolveu que ele não tinha filho também, né? Vez ou outra ele ligava, ele aparecia, era aquela coisa, até que a gente foi se distanciando mesmo, né? Depois de muitos anos, eu já perto de me formar, e aí eu vou fazer só um parêntese, que aí eu já estava na faculdade, antes de ingressar na faculdade de Direito, eu passei por outras faculdades, não cheguei a terminar, mas passei. E vez ou outra vinha uma ligação do meu pai, né? Assim, não tinha telefone celular, depois quando veio a questão do telefone celular, ele conseguiu me acessar, mas era muito raro. Então, assim, eu quase não sabia onde ele estava. Durante muito tempo, eu não tenho nem essa memória, sabe? Sabe que eu não consigo nem quantificar quanto tempo, assim, deu pequena, deu a partir dos 15 anos, quando é que eu tive novo contato com meu pai. Porque aí eu já estava na fase adulta mesmo, já prestes a casar quase. E foi quando eu fui para formar. E eu cheguei e a minha mãe falou assim, você tem que procurar o seu pai para ver se ele quer ir na sua formatura, né? Se ele quer, enfim. E eu falava assim, nossa, mas é sério? Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, uma vez eu fui monitora, eu estudei no CEUB, e aí eu fui monitora no CEUB, e uma vez eu estava lá trabalhando já, e aí eu tava lá e meu celular tocou, e aí falou assim, é a fulana, é a Vanessa, aqui é o fulano, eu sou amigo do seu pai. Aí eu levei um susto, muito tempo sem falar, e aí eu disse, sim, mas, né, tudo bem, o que eu posso fazer, ajudar, né, tá tudo bem? Aí ele falou assim, não, porque o seu pai tá preso, porque não sei o que, menina, eu lembro assim que eu me esfriei todinha, falei, meu Deus do céu, eu tava começando
na questão do estágio, né, que era obrigatório, a prática simulada, que a gente chamava no CEUB, e aí eu falei, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Fiquei naquela agonia ali um pouco, ouvindo a pessoa falar, aí eu falei assim, só um minutinho que eu vou sair aqui, né, do local e tal, para te ouvir melhor, tal. Aí daqui a pouco eu só escutei umas risadas assim no fundo, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí meu pai pega o telefone, bêbado, o meu pai é alcoólatra, e aí ele fala assim, é brincadeira, filha. É brincadeira, eu não tô preso não, eu isso e aquilo outro. Gente, eu lembro assim que o chão saiu assim, e aí eu falei um monte de coisas pra ele, falei pra ele não me procurar mais, assim, porque ele passava longos períodos sem me acessar, sem me procurar, e aí vez ou outra eu tinha notícia que ele tinha bebido, que ele teve uma briga, que ele tava não sei aonde. E assim eu fui vivendo a minha vida sem, né, tocar. Mas ele constituiu um novo relacionamento, depois eu já na faculdade, e a esposa dele à época conseguiu me acessar, foi onde ela teve meu celular e tudo, então ele começou a me ligar com maior frequência. Foi numa dessas que ele fez isso. E ele estava na rua bebendo, e aí eu liguei para a esposa dele e falei, olha, eu não quero que ele me ligue mais, sabe, não dá, é irresponsável, não. Enfim. Mas ela ainda queria, insistia muito para que a gente se aproximasse. Enfim, acabou que ele também acabou com esse relacionamento, porque ela, na verdade, acabou com o relacionamento num viés também de violência, ali no caso psicológica, enfim, outras questões. E aí, quando ele se separou dessa esposa, aí que eu fui me aproximar um pouco mais, porque o meu pai é semi-analfabeto. Na verdade, quando eles estavam casados, meus pais, a minha mãe que ensinou ele a fazer a própria assinatura, ele não sabe ler. Se eu mando para ele aqui alguma coisa no WhatsApp, ele não sabe, eu tenho que mandar áudio, porque ele não sabe ler. Enfim, e aí eu sei que quando desse episódio eu falei com ele, falei, pai, vim atrás do senhor porque eu estou me formando e eu gostaria de saber se você quer ir na minha formatura. E aí ele disse assim, não, eu não participei disso, eu não construí nada disso, então eu não vou. E eu falei, ótimo. E saí dali tranquila. E o tempo passou, né? O tempo passou e a velhice chegou. E aí chegou o momento que ele não tinha mais o que fazer e como se sustentar e como prover. E aí você entra de novo nessa história. Como é isso, amiga? Como é cuidar de quem não cuidou da gente? Olha, eu não estava preparada para esse episódio, tá? Mas sabe por que eu queria abordar? Só para você se recuperar um pouquinho aí o fôlego. Porque a gente vê esse tipo de caso mais frequentemente do que a gente gostaria. O pai, já depois de idoso, pedindo pensão alimentícia para aquele filho que tem anos que ele não vê, que ele não cuidou, que ele não participou da vida, que ele não quis ir na formatura, que ele não viu o neto nascer, que ele não foi no casamento. Mas aí a vida passou, a velhice chegou e ele não tem como se sustentar e ele vai atrás desse filho. E aí, o filho é obrigado a sustentar, a cuidar. Como não passar por isso também? Porque tem como, né? O que você narrou foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, quando eu fui atrás dele para ele participar da minha formatura, ele se negou, disse que não havia, né, participado, e eu falei, ok, você está certo, realmente você não participou de nada disso, o mérito é todo da minha mãe e meu. Mas aí, mais uma vez, os anos foram passando, e aí ele terminou aquele relacionamento, e aí, com o término desse relacionamento, meu pai é analfabeto, meu pai sem estudo e tudo, sem perspectiva, né? E a velhice vai chegando e os empregos não vêm mais e você não tem como se sustentar e você nunca contribuiu e você não aposenta. E aí ele bate na minha porta novamente. Durante algum tempo, as filhas aquela esposa dele ainda ajudavam ele, né? Levavam comida, algumas vezes até a esposa
A ex-esposa dele me ligava, olha, não abandona seu pai, não, ele tá numa situação precária, né, e tal. E aí eu ia atrás, e aí, enfim. E isso foi passando. Mas o meu pai tem uma característica que eu acho que muitos pais têm. E não estou generalizando, mas acho que sim. Um orgulho, né? Aquela coisa do macho, aquela coisa do eu não vou precisar. Porque na época, né, do relacionamento dele com a minha mãe, meu pai foi um cara, ele é comerciante, então ele é muito bom de lábia, e ele foi um cara que ganhou muito dinheiro. Mas ele nunca construiu nada, era aquele que ganhava hoje e gastava hoje, né? Nunca construiu nada na vida dele, nunca contribuiu, nunca nada. Então, assim, o tempo vai passando, a gente sabe como é que é. Lá também não chamava etarismo, mas é um etarismo, você realmente não consegue, né? Se hoje a gente formada já tá difícil, imagina para quem não tem estudo. Enfim, eu sei que os anos foram passando, eu tentando ajudar, mas era uma ajuda esporádica, e aí ele também não queria, e aí, assim, a gente passava anos sem se falar, uma vez no ano, é que ele me ligava, a gente falava, tipo, nas datas, assim, né? Depois dessa separação dele, e aí os anos foram passando, e eu conheci o meu ex-marido e fui casar. E aí, quando eu fui casar, eu fui novamente atrás dele. Por quê? E eu não ia, tá, gente? Eu não ia mesmo, porque não havia esse vínculo mais, assim, de... Ai, é meu pai, né? Mas eu tive uma figura masculina muito importante na minha vida, que foi meu avô. E... quando eu fui formar, eu falei, vô, eu quero que o senhor entre na igreja comigo. E ele me abraçou, e, enfim, os meus avós me criaram na primeira infância, minha mãe nesse relacionamento com meu pai, que não aceitava ela trabalhar e tudo, e aí ela já engravidou logo na sequência do casamento, enfim, e naquela situação difícil, a minha mãe me entregou para minha avó para poder trabalhar. E eu morava em Caldas Novas com os meus avós, passava a semana lá, final de semana minha mãe ia me buscar, ficava comigo e ficava nessa vida louca que é a vida de uma mãe solo, imagina há 40 e tantos anos atrás. Enfim, é isso aí que eu falo com meu avô e meu avô fala assim, olha, ia ser um prazer, minha filha, você sabe que eu tenho você como uma filha, mas você tem pai. Então, você primeiro vai perguntar a ele se ele não quer entrar com você na igreja. E aí eu fui certa que ele ia dizer que não, né? Que lá atrás ele já disse que não, eu fui certa que ele ia dizer que não. Sem vínculo, sem nada, e ele disse sim. E aí ele disse sim, e aí ele disse que queria se aproximar, e tal, e tal. E assim foi, ele entrou comigo na igreja, a família dele, não tem família aqui em Brasília, mas é a família de São Paulo. A gente também meio que perdeu o contato, né, com a família, mas as redes sociais apareceram, né, e a gente começou a se comunicar, eu com a família, tenho excelentes tios, tias, enfim. E eles vieram para o meu casamento, eu fiz um festão, foi ótimo, até que meu pai some de novo. Depois do casamento, meu pai sumiu novamente. Mas aconteceu exatamente isso que você narrou no início. Meu pai some novamente, mas ele retorna e bate na minha... Dessa vez ele bate na minha porta, doente, acamado, sem R$1. Mas sabe o que é R$1? É sem nada mesmo. Passando fome. E aí ele liga, pede ajuda. Ele morava de favor no local já há 1 ano e pouco, 2 anos, era um prédio lá no meio da Ceilândia, que o dono do prédio foi um amigo dele, e, enfim, deixou ele morar lá enquanto tentava alugar as salas, vender o prédio, tentava muito aquilo e não conseguia. E ele foi ficando, e ele trabalha com produtos de padaria, maquinário, então ele vendia uma máquina e ganhava uma comissão de 10 mil, digamos assim. E esses 10 mil tinha que sustentar ele o ano inteiro. E a gente sabe que isso não acontece, né? Então ele foi obrigado a vir meio que atrás de mim, assim, me pedindo ajuda. Mas ainda assim, com muito orgulho.
Aí eu comecei a ajudar, né, dentro das minhas possibilidades. Aí eu já estava divorciada, eu já tinha uma filha, isso já bem mais recente agora. E aí aconteceu de um dia uma vizinha dele me ligar e falar: aqui é a fulana, eu sei que você é a filha do Caetano e o seu pai está internado numa UPA na Ceilândia, e se você não vier aqui, eu vou denunciar você por abandono de incapaz. Essa foi a história. Na hora, eu juro, eu fiquei sem chão, Eu imagino. porque vem um filme inteirinho Passa na tudo na cabeça. cabeça, essa sensação do abandono, a falta de cuidado, a falta de afeto, a falta de amor, que a gente sabe que é tão importante, né? Pro nosso desenvolvimento enquanto construção de ser humano, tudo, a né? construção do vínculo. É. E a gente vê tanto isso, né, Vanessa? Muito. E os filhos, e às vezes os filhos colocam esse pai, ou essa mãe também, que tem muito Também. caso de mãe em casa de repouso, e aí ele ainda ouve, que absurdo, você está abandonando o seu pai. Gente, a pessoa com índole ruim, ela também fica velha, e a índole não muda, não. E se não tem um vínculo afetivo, se você não tem nenhuma ligação com essa pessoa, é um estranho para você. Que bom que ainda encontrou alguém de bom coração que ainda cuidou, né, Vanessa? Porque Exatamente. exatamente, a gente não vê isso muito. E a justiça, e tá lá na Constituição, né, que tem que Sim, cuidar. tem que cuidar. Tem que cuidar. Então, isso você tem que pensar lá atrás. Tem um abandono afetivo? Sim. Entra na justiça para desconstituir esse vínculo, para quando chegar lá no futuro, você não ter que ainda sustentar aquela pessoa, aquele genitor, aquela sua genitora que te abandonou lá na sua infância, na sua adolescência, que você não tem a menor ligação e ainda tem que sustentar. E a gente vê isso hoje, né? E assim, eu acho que o grande gancho que a gente pega dessa história, além disso que você está falando, Kelly, é assim, não só você que foi abandonado, né, afetivamente, você se socorrer da justiça para desconstituição desse vínculo, e aí eu falo até de um outro vínculo, porque durante esse caminho de abandono paterno, pode ser que alguma outra pessoa tenha ocupado esse lugar. Eu não tive, assim, a sorte, graças a Deus, hoje, né, minha mãe tem um relacionamento com uma pessoa já há muitos anos, eu até chamo ele de Papito, um beijo, Papito, temos uma relação de carinho, mas ele entrou na minha vida, vamos dizer, recente, né? Então, assim, eu não tive ali uma pessoa que foi caminhando junto comigo, crescendo junto comigo, em que eu pudesse chamar de pai, né? E esse vínculo mesmo. Então, assim, tem muitas famílias que são constituídas assim. O pai realmente abandona, a gente até fala, né, que é um genitor, só põe no mundo, né? E vai embora, vai seguir a vida dele, assim como meu pai fez, e não volta. No meu caso, meu pai voltou porque ele precisava, porque eu acho que se ele não precisasse, ele não voltaria. Exato. Mas se você tem a oportunidade hoje, sofreu um abandono afetivo e hoje teve a oportunidade de ter alguém que, não digo que ocupou, tá, gente? Porque eu realmente desempenhou o papel de pai, né? Que pode ser o padrasto, pode ser um qualquer tio, pessoa, exato, que no seu caso você teve muito próximo de uma paternidade socioafetiva, o seu avô. E quantos avós, né? Avós que fazem esse papel, quantos padrastos também. Exato. A gente vê quantas histórias, e hoje você sabe que pode fazer esse reconhecimento da paternidade socioafetiva, né? Se ainda for menor de idade, você faz ainda na justiça, mas já assim, se for já depois dos 18 anos, no próprio cartório, que aí você passa, né, a realmente ter direito ali a todos os direitos, pensão, herança, nome, né? Identidade, eu acho que isso é o mais importante, né, amiga? Né? Porque quem sofre um abandono, muitos não têm nem o nome do pai
Isso. Na certidão, certidão, né? é. Você fica ali, é um buraco, né? Você Sim, cria um buraco sim. ali na sua identidade. E Isso eu é acho que é importante. importante a gente também falar da questão que, assim, mas eu não, assim, eu tenho ideia de quem seja o meu pai, por exemplo, ele me abandonou, né? Eu tenho ideia de quem seja ou de onde esteja e tal. Então, vai em busca, porque, assim, eu tenho, inclusive, tem um processo em curso de que agora, na adulto, a pessoa realmente resolveu ir atrás, porque fica esse buraco, Fica. né? Ele teve um reconhecimento socioafetivo, ele tem um registro, né, um pai registral, ele tem um reconhecimento socioafetivo também, porque ele criou vínculos com esse padrasto, mas ele quis, agora que ele casou, ele quis ir em busca de quem era o pai biológico dele. Havia uma suspeita, né, de onde estaria, quem seria e tal, e ele vai em busca disso. As redes sociais ajudaram, ele encontra esse pai, estou narrando o processo, Uhum. e aí ele encontra esse pai e aí começa a entrar em contato e conversa, e marca o encontro, se encontram e começam a construir uma relação e marcam, tipo, um terceiro encontro, onde eles iam, né, assim, se ver, enfim, porque tudo foi muito pelo celular e tal, só que não deu tempo, porque esse pai biológico dele faleceu. Nossa. E aí ele buscou o escritório para que eu fizesse o reconhecimento de paternidade pós-mortem. Então fica aqui a orientação para vocês. Eu acho que vai muito da pessoa. Eu, Vanessa, também, se eu não soubesse quem era o meu pai biológico, eu também iria atrás. Eu acho que é muito importante isso, né? Eu não sou da área de saúde, mas assim, eu senti falta, esse cliente também, e várias pessoas que estão nessa situação, às vezes acham, mas isso é tão demorado, mas isso é tão difícil, né? Então, assim, são duas coisas. O reconhecimento socioafetivo, ele pode ser feito no cartório ou judicial, no caso de não haver, né, de ser menor ou de não haver mesmo interesse em se reconhecer. Fazer exame de DNA. Pode ser judicial, onde o juiz determina, né, esse reconhecimento. Isso no caso do reconhecimento da paternidade biológica, né, amiga? O socioafetivo a gente vai provar através de outras provas, né? Testemunhas, enfim, essas coisas. Mas aí eu acho que é isso. O episódio hoje a gente está tratando exatamente do reconhecimento do vínculo socioafetivo, do abandono afetivo daquele pai biológico, da figura que ocupa o lugar do pai e constitui o vínculo com aquele filho que não é filho, que às vezes é um padrasto. No meu caso, eu tive o meu avô como essa figura masculina, como essa figura de pai, de homem que me corrigia, enfim. Só que, óbvio, isso enquanto eu pequena, fui criada com ele, durante toda a minha vida ele me acompanhou e ele era essa figura e infelizmente ele não está mais entre nós, ele faleceu em 2023, 24, perdão, só que ele falava muito disso, né, de você honrar pai e mãe. E eu acho que quando meu pai volta e bate na minha porta, para além do medo, entre aspas, de haver uma denúncia ou uma condenação por abandono de incapaz, porque a lei hoje permite isso, óbvio que eu, como advogada, teria inúmeros argumentos para colocar nesse processo de que fui, né, abandonada, enfim, mas bateu muito forte o lado a vozinha do meu avô, sabe? E o ruim é que meu avô ficou doente na mesma época que meu pai pede socorro. E acabou que o meu pai ficou morando comigo durante 1 ano, dentro da minha casa. O quarto da minha filha virou o quarto dele. Eu passei com ele por 6 internações nos hospitais públicos. E o meu pai tem um outro filho, de um relacionamento que ele teve, que hoje é uma pessoa que já é maior, 18 anos,
mas que nunca também, ele também Foi não abandonado, criou né? vínculos É. com este outro filho. Você cuidou, você honrou o seu pai, mas o afeto é construído, né? Exato. Ao longo do tempo. Não tem Não como tem como. brotar afeto, E o tempo não já volta. não volta. E a gente vê hoje nos nossos escritórios, a gente observa isso quando o pai abandona afetivamente, abandona materialmente esse filho, e a gente pensa, caramba, não vê que o tempo vai passar e amanhã ele não vai conseguir recuperar esse afeto e esse amor. E é importante também, a gente trouxe esse tema hoje aqui no nosso Pode Sim Senhora, porque houve uma mudança na lei e a gente quer contar para vocês isso. O Estatuto da Criança e Adolescente, né? Houve uma mudança e o abandono afetivo agora é ilícito civil, ou seja, vai doer no bolso, Vanessa? Como vai ser isso? Vai Que doer no mudança foi bolso. essa? Como se dá esse processo? Como é que esse filho vai recuperar esse tempo? Não, mas de alguma forma ele vai recuperar isso em forma de E assim, dinheiro. agora em 2025, isso é uma alteração legislativa muito recente, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e hoje considera o abandono paterno um ilícito civil. Então, ele constitui como crime e ele, através desse reconhecimento, hoje é possível você buscar uma indenização por conta dessa falta de afetividade, ou seja, o sentimento virou um ato jurídico. A ausência hoje ela pesa, ela pode pesar como um crime, inclusive, e aí fica aqui a orientação para quem assiste e vai ouvir também o Pode Sim Senhora. Nós falamos para as mulheres e muitas mulheres não sabem, mas o pai que deixa de pagar a pensão, o pai que se utiliza de meios furtivos para ocultar a renda, Isso pode ser considerado abandono material. Isso também constitui crime. E eu sei que muitas mães que estão aí nos ouvindo vão voltar lá para o início do episódio e vão falar assim como a minha mãe disse lá atrás, eu não quero nada dele, não vou atrás da pensão, eu vou construir tudo novamente, eu vou dar conta, eu. Então, para você que está pensando no eu, mãe, pense no seu filho, porque o direito não é seu, é do seu filho. Lembre-se que se o pai não custeia, porque não colocou no mundo sozinho, você não fez esse filho sozinha. Então, se o pai não custeia, pode ser um abandono material constituído em crime, você pode ter uma indenização por isso. E agora, com a nova alteração, o próprio abandono emocional, afetivo, também pode ser indenizado, né, colocado em pecúnia. É difícil da gente mensurar isso totalmente, mas agora não é mais impossível, porque para que você ingresse com o processo existem vários requisitos, mas um deles é que exista uma legislação, algo que salvaguarde o seu direito, que reconheça o seu direito. E o direito das famílias é assim, ele está em crescente evolução. Assim como você falou lá atrás, as famílias mudaram, temos vários formatos de famílias, então fica aqui a orientação sobre a alteração legislativa que reconhece o abandono afetivo como uma possibilidade de ser indenizável de forma peculiar. Antes era uma construção jurisprudencial, porque a gente já batalhava por essa indenização por abandono afetivo, né? E hoje é o ilícito civil, o ilícito civil já está na lei. Então, olha só a importância da gente batalhar para que as leis mudem, para que a cultura do dia a dia ela seja transformada em lei. Então, começou lá com a batalha justamente de advogados lutando pelos seus clientes para que fosse reconhecido esse serviço civil. E hoje nós temos aí mais uma vitória, né? Os pais ausentes, os genitores ausentes, e podem ser mães ausentes também, que abandonam os filhos, hein? Não é só pai, infelizmente. Claro que a gente vê que a maioria ainda é
o genitor, mas também existem mães que abandonam, e isso vale tanto para um quanto para outro. Mas para além disso tudo, né? Para por aí. Não para por aí. Temos uma mãe solo. Aqui falando com vocês, né, a nossa convidada, e temos também uma configuração de família diferenciada, né? Não é uma família tradicional, nós temos uma família sanduíche. Me explica isso, Vanessa, como que é essa configuração da sua família? Não basta ser uma família monoparental, Não. né? Ou seja, ser uma mãe solo ali, só ela e a filha. Ainda tem a questão da família sanduíche. Por quê? Porque quando o meu avô faleceu, eu que tinha, né, esse vínculo com os meus avós afetivo né? muito forte, especialmente com meu avô, era uma figura, enfim. Aí acontece que o meu avô faleceu com 92 anos de idade. A minha avó já idosa também, acima dos 80, 85, salvo engano. E aí a minha avó simplesmente virou para o meu avô adoentado. E eu, né, nas idas e vindas entre uma internação com o meu pai... Uma com seu avô. E uma com meu avô, revezando com a minha mãe, com a minha tia nas internações com o meu avô, porque graças a Deus, por conta da minha mãe, inclusive, o meu avô tinha, né, o plano de saúde, então, assim, foi uma situação diferente, né, da do meu pai. Mais confortável para ele. E meu avô também, né, foi atrás, meu avô tinha uma aposentadoria, né, enfim... Diferente do meu pai, né? Mas a minha avó tá num modelo ali parecido do meu pai. A minha avó sabe escrever, tudo lindo, maravilhoso, mas a minha avó nunca trabalhou, né? Assim, trabalhou construindo tudo com meu avô. Então, ela tem a aposentadoria dela, eles tiveram comércio aqui em Brasília, enfim, mas não assim, né? Para o mercado externo, vamos colocar assim. Uhum. E aí, quando o meu avô faleceu, e nesse período que ele estava doente, eu disse a ele, ele falava assim, minha filha, você cuida da sua avó? A sua avó vai precisar muito de você. E eu fiz uma promessa para ele de que eu não abandonaria a minha avó. E não foi só pela promessa que eu fiz para ele. A minha avó escolheu também morar comigo. Ela não quis morar com as filhas, ela quis morar comigo. E aí hoje eu tô nessa composição de uma pessoa que cria a filha, que tá com 8 anos. Eu falo que eu tenho 2 crias, a de 8 e a de 88. E é uma devolutiva de amor, né? Por tudo que ela fez por você. E como que é essa convivência de cuidar de uma criança de 8 anos e cuidar de uma idosa de mais de 80 anos, trabalhar, advogar, dar assistência para sua mãe, que também já está, né? Ainda tem. Você é filha única, sou filha única. Não tem outra pessoa para dar essa assistência. E viver tudo isso junto e misturado. Como que a Vanessa dá conta? Minha filha, eu não sei. Se você aí que está ouvindo isso souber me explicar como nós, né, mulheres nessa situação, damos conta, eu só posso dizer que é obra divina, porque é muito difícil. É muito difícil. Você ter uma criança de 8 anos, né, numa maternidade solo, e tudo que envolve uma maternidade solo é muito puxado, é difícil, porque você cuida do material e você cuida do emocional também, né? Então, assim, eu já ouvi muito a história de, mas a sua filha, pelo menos o pai ama. Gente,
né? Assim, se o pai não ama, aí aí estava fadado ao insucesso mesmo. Mas não, a minha filha ela é criada envolta em muito amor, mas eu sou sim uma mãe solo porque eu não tenho a ajuda da Diária. rotina, né? O levar, o buscar, o alimentar, enfim, o estudar Ensinar para a prova, o levar no inglês, o presente do coleguinha, o aniversário da amiguinha, enfim, não existe isso, né? Então, é por isso que a gente fala dessa maternidade solo. Ela tem um pai super amoroso com ela, né? É diferente do abandono que eu sofri. A minha filha não tem um abandono afetivo, o pai dela é presente nesses momentos, Sim. né? Nós temos uma guarda, a guarda é unilateral, mas temos uma convivência definida. E todos os percalços da criação de um filho, né, dentro dessa maternidade. Então, a de 8 agora está se achando mais independente, autônoma, né, já quer meio que mandar na mamãe na casa. E a contradicença, eu tenho a de 88, que também quer mandar na casa, né? Porque ela mandava, ela tinha a casa, a coisa era tudo dela, ela que fazia, mas ela hoje tem todas as debilidades que a idade traz. Então, a minha avó, ela tem Parkinson, ela tem um monte de remédios que ela toma, enfim, ela tá lúcida, mas com ela... Enfim, com dificuldade para se alimentar, com dificuldade para se locomover, e com a teimosia que lhe é inerente, e é inerente até do próprio período, né, dos idosos mesmo. Porque a gente imagina, é muito difícil, né, você ter total autonomia na sua casa, sua vida, do seu próprio corpo, saber o que vai vestir, tudo ser... dentro de um relacionamento com uma pessoa que foi o meu avô durante mais de 60 anos juntos, de repente falta aquele que era, no caso dela, o provedor mesmo da casa, porque era o meu avô que saía para trabalhar e fazer as coisas. A minha avó não sabe nem tratativas com banco, essas coisas, tudo era meu avô que resolvia. A gente fazia compras juntas, mas era meu avô que pagava, meu avô que tinha um cartão, meu avô... Então, era assim, a vida dela virou de cabeça para baixo também. E aí a gente tem que ter, além da paciência, né, é para além mesmo, gente, porque não é fácil. Tem dias que eu trabalho o dia todo, aí uma quer atenção para fazer uma brincadeira ou alguma coisa, a minha filha quer assistir um desenho, a minha avó quer assistir a missa. A minha avó quer dormir à meia-noite, a minha filha quer dormir 1h da manhã e a mãe quer dormir às 8, porque ela tá morta. Entendeu? Além disso, ainda tem os processos, tem tudo. Mas é como eu falei no início aqui, respondendo você. Eu acho que Deus dá a força pra gente, né? E eu acho que tem uma coisa que nos leva muito além. O afeto. Que eu acho que é eminentemente esse episódio. Ele mostra que tudo dentro da vida da gente está relacionado ao afeto. Aquilo que você dá, você recebe. Isso não pode ser até bíblico, mas é o que eu vivo diariamente na minha vida. O meu avô tinha uma frase, e eu vou encerrar essa pergunta com a frase que ele dizia. Minha neta, ele me chamava de minha filha. Minha filha, eu ensinei você a dar os primeiros passos. E você agora me ajuda nos últimos. Aí você quer que eu chore também, né? E é isso. É tão incrível isso. A sua história eu acho tão incrível, tão inspiradora. Você conseguiu transformar a ausência em presença e dor em propósito. Querendo ou não, Kelly, não tem nada a ver eu ter escolhido direito de família, mãe solo, tem tudo a ver, tem tudo a ver. E olha o exemplo de vida que você dá para sua filha, cuidando, né? Cuidando da sua avó, dando essa oportunidade de convivência tão próxima, né? Com gerações tão diferentes. Você está construindo afeto.
Você está construindo nela princípios sólidos e isso realmente não tem preço. Você está construindo um ser humano assim maravilhoso. E aí eu fico pensando, o que que a Vanessa de hoje diria para aquela menininha de lá atrás, de anos e anos atrás, que cresceu carente do afeto do pai, e até na idade adulta, que foi atrás do pai para ir na formatura, foi atrás do pai para isso, para aquilo, e não teve esse amor, que teve esse amor na figura do avô. O que é essa Vanessa de hoje, com toda essa sua construção de mulher tão forte, de mulher tão ativa, proativa, que vai fundo, que resolve problemas seu e do mundo, que cria uma filha sozinha, que ajuda, que cuida de uma avó, né, já na velhice? Porque você já pensou, amiga, Se a sua avó não tivesse, né, você ali cuidando dela todos os dias, a gente vê tantas histórias de idosos, né, que nessa fase a pessoa está tão vulnerável em todas as áreas. E você é essa figura. O que que a Vanessa diria para aquela menininha de ontem? Eu diria: o amor cura. Eu diria: não desista de você. Eu diria: vai ser difícil, mas com afeto, com construção, com amigos, com honestidade consigo e com os outros, a gente consegue. Não é fácil, não, não, não. Não é fácil. Mas eu hoje me emociono vendo isso e ouvindo você falar, amiga, porque eu acho que uma mãe, o que ela deseja para o filho, assim como a minha avó desejou para as filhas dela, assim como a minha mãe desejou para mim, e assim como eu desejo para minha filha, é que ela seja um ser humano digno. E mesmo com todos os percalços, mesmo com a ausência de afeto de um lado, do outro lado transbordou. Então, se agarre àquilo que lhe faz crescer, aquilo que lhe faz sorrir. Transforme a sua lágrima em sorriso. Ou sorria chorando mesmo. Acho que era isso que eu queria dizer, que eu tinha para dizer. E eu sigo iluminando por onde eu passo, porque não só porque eu sou loura, mas porque eu acho que é assim, a vida é muito breve e a minha vida toda aprendi e aprendo diariamente até hoje que aquilo que você planta, você colhe. Não há como fugir disso. Não há como fugir disso. E por mais que o meu pai não tenha plantado lá atrás essa relação de afeto comigo, a minha mãe e o meu avô e a minha avó nunca, nunca deixaram eu abandoná-lo, eu esquecê-lo aqui dentro. Nunca. E aí foi por isso que quando ele se socorreu a mim, precisou. eu estava lá. E vai ser assim, e atualizando, né? Eu ainda estou nessa situação com ele. Ele hoje não mora mais comigo. Ele hoje mora num cantinho alugado por ele. Eu custeio os remédios dele, eu acompanho ele em algumas consultas. Perdão, em algumas consultas, em alguns afazeres. Recentemente ele passou por uma nova internação e eu custeei os remédios. Dessa vez eu não fiquei lá com ele, mas eu continuo ajudando, suprindo mensalmente, mandando, enfim, ajudando ele materialmente. E que engraçado, né? Ele continua com a mesma, mesmo depois de ter morado 1 ano comigo, mesmo de vendo toda a minha rotina, vendo toda essa loucura que é a vida de uma mãe que cria um filho sozinha, enfim, ainda assim ele é orgulhoso, ainda assim ele quase não me liga, sou mais eu que ligo para ele.
ainda assim, ele acha que ele dá conta de fazer as coisas sozinho, e enfim, ele não quer, ele não pede, ele, né? Enfim, ainda assim, ele não me liga, ele no meu aniversário não liga, no Natal ele não liga, nas datas que a gente pensa assim, né? Se eu não Mas, ligar, ele não amiga, liga. é o que a gente falou da afetividade, né? Se o DNA revela a nossa origem, é o afeto que mostra quem fica, É isso. né? No nosso dia a dia. É uma plantinha que a gente rega. E que bom que você está regando essa plantinha na vida da sua filha, na vida da sua avó, Isso. da sua mãe. E para encerrar, eu queria só te agradecer Ai, você por me esse quebrou com esse episódio episódio. tão lindo. A gente achou que ia ser só, vamos falar do abandono afetivo, da lei que mudou. Não, gente, a gente precisa contextualizar, porque aí a gente entende que isso acontece nas nossas vidas também. Olha o exemplo da Vanessa, que passou por tudo isso e de alguma forma ela conseguiu sim ressignificar. Ela é uma mulher super resolvida, alegre, iluminada, para frente. Qualquer hora que você fala com a Vanessa, ela pode estar com o problema que for, que ela tem uma palavra bacana, ela tem um sorriso, ela tem o dom de iluminar a nossa vida e a vida de todo mundo que tem o prazer, a honra, a alegria, a sorte de cruzar o caminho dela. Que bom que eu tive essa sorte, amiga. Obrigada por Você. dividir a sua história comigo, por dividir a sua caminhada comigo. É um prazer tão grande fazer esse projeto do Pode Sim Senhora, mudar tantas vidas, mudar a forma de pensar de tantas mulheres que assistem nosso programa e falam: meu Deus, eu passo por isso, eu não imaginava que isso era crime, que isso precisa de uma intervenção jurídica. E a gente faz esse papel aqui tão importante no Pode Sim Senhora. E que bom que eu faço com você. Obrigada pela sua amizade, pela sua parceria, pelo seu companheirismo e por dividir a sua vida aqui no Pode Sim Senhora e por me ensinar tanto e por ensinar tanto também para as nossas telespectadoras. Eu encerro esse programa com assim uma alegria imensa no meu coração de poder ter contado um pouquinho da sua história para as nossas jovens senhoras intensas. E passo para você para agradecer também, para fazer a sua palavra final. Gente, olha, ela me quebrou, né? Esse episódio, ela me quebrou, realmente. Eu não esperava. Mas para encerrar, eu vou retomar um pouquinho o que eu falei, só no sentido de quando falta de um lado amor, transborda do outro. E foi isso. Eu sou uma filha única, então não tive uma irmã, ninguém ali, mas eu fui construindo relações de amizade, de afeto com pessoas maravilhosas assim, que nem a Kelly, e tantas outras amigas que eu tenho, que elas vão enchendo o meu coração de amor, que se de um dia faltou lá atrás, nossa, hoje ele transborda literalmente. Eu sou muito amada pela minha família, eu sou muito amada pelos meus amigos, e é um amor real, é um amor que eu sinto de verdade. E é isso. Busquem, né? Os seus amigos, busquem terapia também, tá, gente? Terapia também, tá? A gente fala de terapia também aqui, porque é óbvio, né? A gente precisa de algo mais. Mas as amigas. Mas amigo né? terapia é Amigo tudo, terapia, gente. Olha, faz a diferença. É aquela rede de apoio que não pode faltar na nossa vida. E com essa maravilhosa aqui, essa amiga intensa, essa advogada especializada em mãe solo, a gente encerra mais um Pode Sim Senhora. Muito obrigado pela sua companhia. Já manda esse episódio aí para as amigas, espalha essas informações tão importantes que às vezes as pessoas na correria da vida não têm tempo, né, de ouvir. Eu ouço meu Pode Sim Senhora na academia, porque eu detesto ouvir malhar ouvindo música. Eu gosto de ouvir podcast. Então, na hora que sai nosso episódio, eu ouço. Beijo para vocês. Siga nossas redes sociais, né? Mande para as amigas, deixa lá a sua curtida, YouTube,
no Instagram também. A gente espera vocês. Qualquer dúvida, mande lá no nosso direct, que a gente tem o maior prazer em te responder. Beijo e até o próximo Pode Ser Pode ser, Senhora. senhora. Tchau, gente. Foi um prazer. Um beijo, beijo, beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.